Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma ótima semana para todos. Oi, Vera. Vera, o presidente Jair Bolsonaro está tentando se blindar aí com relação às questões eleitoreiras? Exatamente, Bocardi. O presidente editou nessa segunda-feira um decreto que tenta dar algum verniz de legalidade às medidas eleitoreiras que estão para sair, provavelmente sairão nesta semana ainda, né? Semana passada foi toda ela dedicada a uma série de ensaios dessas medidas, numa espécie de tentativa e erro, né? Um dia anunciaram o auxílio caminhoneiro de R$400, no dia seguinte o aumento do auxílio Brasil dos atuais 400 para os mesmos 600 que eram pagos na época do auxílio emergencial. Então essa semana deverá sair um pacote aí, vendo de tudo que se jogou para cima, o que de fato vai ser implementado. E como são medidas que contrariam a lei eleitoral e que colocam aí ainda mais em risco o equilíbrio fiscal, o teto de gastos que já está bastante comprometido, enfim, todo tipo de política de equilíbrio fiscal, o presidente editou esse decreto, segundo o qual o advogado-geral da União, Bruno Bianco, é quem tem a palavra final a respeito da modelagem dessas políticas novas, desses novos gastos que vão ser implementados. Com isso, ele assume a bucha para ele, o AGU, vai tentar dar uma justificativa legal para gastos que são sabidamente ilegais. Aí tem lá no texto, né, no texto com o qual a Secretaria-Geral da União tenta justificar a edição desse decreto, diz que muitas vezes os dispositivos legais que proíbem determinados gastos são ambíguos. Não tem ambiguidade em você dizer que a lei eleitoral proíbe o aumento voluntário ou a criação de novos programas, novos gastos a 6 meses das eleições. Isso é algo muito claro, muito explícito. Vamos ver que ginástica que o AGU vai ter de fazer para justificar a decisão, uma decisão política do presidente de burlar a lei eleitoral, burlar outros dispositivos legais de controle, na tentativa de que com esse aumento exponencial de gastos às vésperas da eleição, dê a ele alguma chance, remota ainda que seja, de vencer as eleições. Então, agora ficou tudo nas costas do AGU. Não é a primeira vez também que a Advocacia Geral da União é usada com contornos bastante personalistas, né? Ela deixa de ser um órgão de defesa da União, que é para isso que ela foi criada, e é essa sua previsão constitucional, e passa a ser uma extensão, uma advocacia do presidente da República, das suas políticas e das suas decisões de cunho político e ideológico. Então, assim vai atuar o advogado-geral da União. A meu ver, isso não blinda nada, não proíbe ninguém de ir à justiça e questionar o caráter eleitoreiro desses gastos. O Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público de Contas continuam tendo a prerrogativa de tentar evitar esses gastos que são previstos e, portanto, proibidos nas leis, e os partidos também poderiam questionar, se assim pretendessem, mas estão com dificuldades de fazer isso. Falei com representantes de vários partidos nos últimos dias e sempre que eu converso sobre qualquer tema, eu introduzo esse. Olha, vocês vão deixar o presidente fazer aí, lançar mão de tudo que ele tiver direito para tentar se reeleger? E aí eles dizem que tem muita dificuldade de ir à justiça para tentar impedir um aumento de um benefício social quando tem tanta gente desempregada, tanta gente passando fome, tanta gente na linha da pobreza. Só que com isso eles já deram uma série de colheres de chá para o Bolsonaro, desde o próprio auxílio emergencial, depois a PEC dos precatórios, o próprio Auxílio Brasil, tudo isso foi passando sem muito questionamento. Eu acho que está faltando
a esses partidos visão de futuro, porque vai restar uma conta bilionária para ser paga por quem for eleito, e também uma visão estratégica eleitoral. É aceitável dar ao Bolsonaro todas as armas para ele disputar em vantagem as eleições com outros candidatos? Mas parece que está faltando visão nesses dois lados aí para a oposição no Brasil. Enquanto isso, a sucessão na Petrobras se completou e o governo segue pressionando, né, para que o novo presidente segure novos aumentos, pelo menos até as eleições. O alerta já feito inúmeras vezes pela Petrobras é de que isso tem um risco de causar desabastecimento. Exatamente, Carol. O Conselho da Petrobras aprovou o nome do Caio Paes de Andrade para presidir a empresa por 7-3. Portanto, não foi unanimidade, teve 3 votos contrários, 2 dos representantes dos sócios minoritários e 1 do representante dos trabalhadores. No voto que deu contra e que acabou sendo o voto que norteou os 3 contrários, o conselheiro Francisco Petros, que também faz parte do comitê de pessoas da empresa e já tinha votado contra o nome do Caio na sexta-feira, alegou que ele não preenche os requisitos necessários e que isso pode levar a empresa a sofrer ações aqui dentro do território nacional e também ações na Bolsa de Nova York. Sofreu uma class action na Bolsa de Nova York por parte dos próprios acionistas por não estar cumprindo as regras básicas de governança que norteiam a escolha do seu presidente. Pelas leis brasileiras, tem várias delas que estão sendo infringidas. A lei das estatais, a lei das SAs, também o Estatuto da Companhia. E isso já suscitou uma ação na CVM, por exemplo, movida pela Associação dos Petroleiros. Tudo bem, uma associação ligada ao PT, ligada à CUT, tem aí interesses políticos e eleitorais, mas outras podem vir nessa fila aberta pela Associação dos Petroleiros, da mesma maneira que pode haver algum questionamento internacional. E ficou tão claro o constrangimento durante a reunião que as manifestações dos conselheiros eram meio na linha: precisamos pacificar a companhia, precisamos pacificar o país, e assim foi decidido o voto favorável. Os mesmos conselheiros que votaram a favor deixaram claro, com essa argumentação em favor da pacificação da empresa e do país, que concordam que o indicado pelo governo não preenche todos os requisitos necessários, não tem a experiência exigida, né, o tempo de experiência no setor exigido, etc., mas ainda assim está aprovado. Pode haver aí ainda algum ruído na Assembleia de Acionistas, que vai decidir sobre a composição total do Conselho, porque vai ser todo ele trocado, mas está trocado. Quanto a essa questão dos preços do petróleo, a pressão é explícita para que não haja nenhum aumento até a eleição, mas não se sabe se o indicado do Bolsonaro vai conseguir entregar isso. Os anteriores não conseguiram. Foram muito criticados, pressionados indevidamente. No último fim de semana veio à tona uma declaração do ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, de que ele tinha áudios e mensagens do presidente no celular dele ligado à Petrobras, portanto celular funcional, que poderiam incriminar o presidente, mas que ele devolveu esse celular quando deixou o posto. Então essa pressão vai continuar. O que os conselheiros disseram na reunião que aprovou o nome do Caio Paes de Andrade? Que o que existe não é uma carta branca para que ele haja, mas a pressão vai ser ainda maior do que foi sobre os antecessores. Falando agora de CPI da educação, vamos pular para o próximo capítulo, então. Essa CPI vai ou não vai? Pois é. Nessa altura do campeonato, hein, Vera Magalhães? Crise do MEC entra a semana também quente, bem quente, Bucardi. Eu falei hoje com o senador Randolfo Rodrigues, que é um dos principais mentores da CPI e o responsável por recolher as assinaturas. Ele tem até agora 28 apoiamentos para a CPI, um a mais do que o mínimo necessário para a criação de uma CPI. Ele pretende chegar a 30 antes de protocolar o requerimento e pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que instale a comissão. Isso por quê, né? Porque a pressão também contrária está muito grande para que senadores retirem
a assinatura que já deram. Ele me disse ter conversado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instado a que ele também assinasse o requerimento da CPI, e ele disse, olha, eu não vou assinar, isso nas palavras do Randolfo Rodrigues, mas também não vou trabalhar para que ninguém retire assinaturas. Foi esse o compromisso feito pelo Rodrigo Pacheco com o líder da oposição. O mais o governo pressiona senadores da sua base ou aqueles que não são da base, mas também não são oposição ferrenha ao governo. Vamos ver até amanhã quem consegue ter mais sucesso, se a oposição encarrear novas assinaturas ou se o governo em retirar aquelas que já existem. Mas, até para minha própria surpresa, pode ser que sim, que a oposição tenha sucesso em instalar essa CPI. Vamos ver como vai ser realizar uma CPI depois do recesso, né? Não vai ser agora, provavelmente vai ser instalada ali depois de julho, já no calor da disputa eleitoral. Vamos ver como os senadores vão dividir o tempo, se ela vai ter a mesma atenção que a CPI da pandemia teve e se até lá o governo não dá um jeito de fazer o assunto perder temperatura, tirar o assunto da mídia e etc, né? Agora, Vera, o relatório da CGU a respeito desse caso mostra que o Milton Ribeiro tentou emplacar um dos pastores, né, o pastor Arilton, como funcionário do próprio Ministério da Educação. Ele chegou a ser entrevistado para um cargo aí para ganhar mais de R$10.000 e a nomeação só não saiu porque foi barrada pela Casa Civil, né? Exatamente, Carol. Esse relatório mostra um depoimento, inclusive, do próprio atual ministro, que era chefe de gabinete do ministro Milton Ribeiro. E é ele quem diz que o pastor Arilton chegou a ser entrevistado pelo secretário executivo de turno para esse cargo de assessor no MEC, reclamou que o salário de R$10.000 era muito pouco, e aí não foi nomeado, mas nomeou um preposto, né? O advogado Luciano Mussi, que inclusive é um dos investigados agora, chegou a ser preso junto com o restante do grupo nessa operação agora, e teve quebra de sigilo também, busca e apreensão, foi alvo de todas as mesmas medidas dos pastores e do ex-ministro, e ele ficou nomeado na função quase um ano, participou de várias audiências desses pastores dentro do ministério, esteve no hotel lá em que os pastores negociavam com os prefeitos e tinham até uma secretária atendendo prefeitos. Então toda essa história está muito bem contada no relatório da PF e o relatório da CGU acaba corroborando essas informações e diz que foi o próprio ministro Milton Ribeiro quem deu a ideia de nomear o pastor Arilton. Os depoimentos todos dos prefeitos, de assessores ligados a prefeitos, nesses casos são muito explícitos quanto ao apetite e a falta de cerimônia com que esses pastores pediam propina, pediam recursos para prefeitos e para representantes dos municípios, em troca tanto da liberação de verbas quanto da presença do ministro Milton em eventos nos municípios e a presença do tal gabinete itinerante, que na verdade era um gabinete paralelo levado a esses municípios, né? Então, as coisas estão todas muito explicitadas ali, ninguém fazia questão de esconder nada, nem influência, nem nada. A CPI vai levar essas pessoas todas para deporem com uma grande visibilidade, caso ela seja de fato instalada. Eles já depuseram na Comissão de Educação do Senado, alguns prefeitos já depuseram, essa situação já foi explicitada nesses depoimentos, mas agora com uma CPI você ganha invisibilidade e impossibilidade de fazer cruzamentos, quebras de sigilo, etc. Não é uma boa notícia para o governo que a ideia da CPI esteja avançando, nenhum governo gosta de CPI. Eu disse isso aqui quando surgiu a ideia maluca de uma CPI criada pelo próprio governo, no caso da Petrobras. A CPI não é um instrumento de governos e essa daí tem um potencial explosivo para o presidente Bolsonaro. Mas a inclusão dele, como o PT quer, isso aí já começa a passar um pouco mais distante, né? Pedindo para a PGR e tudo mais, o cenário não é muito favorável nesse sentido, né? Exato, Bocardi, vai cair na mesa de um senhor aí chamado Augusto Aras, que costuma ser bastante complacente com o presidente da República, para dizer o mínimo, né? Então, a ministra Carmen Lúcia fez o trâmite tradicional desse tipo de representação. Chegou uma representação, deputado Reginaldo Lopes, do PT, para que o presidente seja pessoalmente investigado
dentro do inquérito que levou à prisão do Milton Ribeiro, dos pastores, etc. A alegação é que ele, Bolsonaro, teria praticado os crimes de advocacia administrativa, tráfico de influência e outros. A ministra pediu a primeira manifestação da PGR antes de autorizar ou não. A manifestação da PGR deverá ser de que não há nenhuma evidência ligando o presidente ao caso, pelo que eu apurei. Vai se negando, e aí a gente vai ver se a ministra vai fazer como outros ministros do Supremo que recentemente contestaram pareceres da PGR, ou se ela vai simplesmente acatar e arquivar e negar, portanto, aquilo que pede o deputado do PT. Eu acho que mais provável é essa segunda, mas o Palácio está meio cabreiro com essa história, achando que a ministra pode tentar endurecer para o Bolsonaro dentro desse caso. Eu acho que com o que existe até agora e com um parecer negativo da PGR, ela não vai aprovar a inclusão do Bolsonaro, a não ser que daqui em diante a gente tenha mais algum indício, mais alguma prova, por exemplo, de que o presidente vazou informações da investigação para o Milton Ribeiro e para os pastores. Mas eu acho que com o que já se conhece, mais provável é que ela acate a decisão da PGR. Vamos falar de corrida eleitoral, Vera? A gente já tinha comentado aqui um outro dia que havia uma pressão da ala política para que o Bolsonaro escolhesse a ex-ministra Tereza Cristina como vice, né? Ele já tinha falado que o preferido dele era o general Braga Neto, mas estava esse impasse com a ala política. E agora o Bolsonaro diz que vai ser o Braga Neto mesmo, né? A despeito aí da insatisfação do Centrão. Exato, Carol. O presidente acabou batendo o martelo, pelo menos por hora, né? Essas coisas ainda são sempre passíveis de mudança. Se a gente lembrar, em 2018, ele flertou com vários vices até escolher o Mourão. E aí escolheu o Mourão e continuou não satisfeito com o Mourão. Já antes da posse, já não estavam às mil maravilhas e passaram os 3 anos e meio até aqui aos trancos e barrancos. Então, o Bolsonaro não é conhecido por ter uma relação fácil com os seus vices, não importa que seja general, o Mourão é general, assim como o Braga Neto, então essa relação nunca é pacífica, nunca é tranquila. A escolha do Bolsonaro pelo general Braga Neto se insere num contexto em que ele espera contar com as Forças Armadas para seja lá o que for em relação às eleições. Ele fez circular em grupos de WhatsApp nos últimos dias um texto com vídeos, uma coisa já meio antiga, segundo o qual as Forças Armadas apoiariam as polícias, apoiariam qualquer tentativa de ruptura em caso do que eles consideram fraude nas eleições. Tem vídeos circulando também nos grupos, eu recebi alguns no fim de semana, de oficiais, suboficiais ou outras patentes do Exército, também a favor dessa história de golpe, falando contra as fraudes. Então, ele espera despertar nas Forças Armadas esse clamor anti-urna eletrônica e a favor desse discurso de que elas são suscetíveis à fraude. Dentro do oficialato, o Braga Neto é o general mais embarcado nessa tese. Ele, como ministro, em várias circunstâncias, em várias ocasiões, manifestou apreço a essa ideia de que as Forças Armadas têm de auditar as eleições, têm de acompanhar as apurações, chegou a dizer que sem voto impresso poderia não haver eleição, o Estado de São Paulo publicou isso, ele desmentiu depois, mas enfim, ele é o general mais incisivo nessa tese de que as urnas são passíveis de fraude. Então, com isso, a gente vê que esse assunto é o mais importante para o Bolsonaro na hora da escolha do vice. Esse assunto que diz respeito às urnas eletrônicas e ao day after da eleição, ao que ele vai fazer, ao que ele pretende mobilizar, como ele pretende ter apoio para sabe-se lá o quê. Mais até do que conseguir o voto das mulheres, mais até do que romper essa imagem de radical, de intolerante, que era o que o Centrão esperava, com a ideia de que a Tereza Cristina estivesse como vice do Bolsonaro. Então, essa ideia de que o presidente é misógino, de que ele é machista, e que não é só uma ideia, né, que é amparada em discursos, em práticas dele ao longo da sua carreira política, ela ficou em segundo plano na hora dele se definir pelo general Braga Neto. Isso não foi bem recebido nos partidos que integram o Centrão, nem no partido do Bolsonaro, o PL, que era um dos que mais
estavam insistindo pela Tereza Cristina, apesar dela ser do progressista, e nem no PP e no Republicanos. Todos eles estavam mais ou menos juntos na ideia de que ela seria uma vice mais leve, capaz de agregar eleitorado, capaz de trazer também o apoio do agronegócio tão importante, etc. Mas tudo isso ficou em segundo plano na hora do Bolsonaro se decidir, e deverá ser mesmo o general Braga Neto. Bom, hoje um dia mais curtinho para começar a semana, né, Vera Magalhães? É isso, né? O cardápio de assuntos ainda está começando a ficar a decolar. Evidente aí para essa semana, né? Semana que sucede pesquisa Datafolha, uma pesquisa de estabilidade. Os candidatos deverão aí apostar umas fichas nas mesmas estratégias que estão delineando, e essa do Bolsonaro com o vice é um contraste grande com o Lula, que trouxe o Alckmin numa tentativa, ele sim, de ampliar o seu escopo de eleitores. Então, acho que o PT vai fazer muito esse contraponto entre... Já começou hoje nas redes, com a confirmação de que o Braga Neto será o vice do Bolsonaro, começou a pulular aí nas redes do lado petista comparações entre ele e o Alckmin, realizações de ambos, perfil de ambos, para mostrar o Lula como alguém mais agregador, uma tentativa de ampliar o espectro de eleitores do petista. A Carol tem uma sugestão de música para você. Nem é minha, foi a Vera que tuitou mais cedo, eu só peguei lá essa ideia da própria Vera. Então, pronto, tudo que vem volta. A apresentação em Glastonbury do Paul McCartney com o Bruce Springsteen e o David Grohl. Não, isso aí foi histórico. O Paul foi headliner no Glastonbury, que é um dos principais festivais. O cara tem 80 anos. Ele fez um show de 2 horas e 36 minutos, em que teve Dave Grohl, primeira apresentação do Dave Grohl desde a morte do baterista do Foo Fighters, o Bruce Springsteen e ainda aquele dueto via telão com o John Lennon. Então é para matar qualquer bitomaníaco do coração. Muito bom, para começar a semana, só no aquecimento. Valeu, Vera Magalhães, viva a voz. Tchauzinho, até amanhã. Beijo, Vera.